Numa altura em que são cada vez mais aqueles que defendem que Portugal deve voltar-se para a agricultura e neste Ano Internacional das Cooperativas, vamos, no Primeira Hora de hoje, perceber como funciona o setor cooperativo agrícola nacional. Para isso contamos com a ajuda de Antónia Figueiredo, secretária adjunta da Confagri, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Mútuo. Antónia Figueiredo, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Para começar, há muitas cooperativas agrícolas em Portugal? Há cerca de 900 cooperativas agrícolas e, além dos balcões do crédito agrícola, como todos sabemos, também são bancos cooperativos, estando ligado ao setor financeiro. O setor cooperativo, em termos do tema que temos aqui hoje, que é a produção agrícola, representa cerca de 65% em relação ao leite, cerca de 50% em relação ao vinho, 45% do azeite, 63% relativamente aos cereais e, portanto, tem uma grande representatividade em termos da agricultura portuguesa, da comercialização, da transformação e da colocação no mercado. Ou seja, as cooperativas ajudam, em particular, a comercializar esses produtos. É um dos objetivos, digamos, é a essência máxima de uma cooperativa, é a obrigatoriedade de aceitar todo o produto, toda a produção do seu associado e depois, consoante for o caso, não é? Se for o vinho, ou se for o azeite, ou se for o leite, transformar e comercializar, se for o caso das frutas e hortícolas, normalizar e colocar no mercado. Mas é, digamos, a função da cooperativa que difere das outras empresas, é a obrigatoriedade de ficar com toda a produção dos seus associados. Qual é o volume de negócios anual destas cooperativas? O volume de negócios varia em função do setor, porque nós somos mais fortes em termos da organização cooperativa nos setores do que noutros, mas os mais importantes são aqueles que eu referi anteriormente. Estamos a ver ao nível do leite, das frutas, do azeite, dos cereais, do vinho, até porque sabemos que em Portugal, em alguns setores, nós somos autossuficientes, produzimos mais, como é o caso do vinho e do leite, em que Portugal é autossuficiente e, além disso, em alguns casos, ainda é superávit, ou seja, tem condições para exportar sem importar nada. A escalada dos preços é, de certo, uma inevitabilidade e todos temos que nos ajustar a esse novo mercado por causa da subida dos preços dos combustíveis e também da energia. Há alternativas a essa inevitabilidade? Vamos ver, isto é uma conjuntura que é a nível internacional. E o que acontece é nós, Portugal e a União Europeia, temos alguma dificuldade em conseguir contrariar esta tendência. Podemos, a nível da Europa, criar condições para que haja um aumento da produção e nós estejamos numa melhor posição ao nível do mercado mundial e de poder ser competitivos. Sabemos que, por exemplo, nos últimos tempos, a reforma da política agrícola comum na União Europeia tem sido no sentido de desmotivar a produção na Europa, o que significa que outros países, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, a Argentina, que são potências mundiais ao nível da produção desses bens, têm uma palavra a dizer mais forte do que a União Europeia. Como é que se pode inverter essa tendência? Olha, por exemplo, na próxima reforma da PAC, um dos objetivos da União Europeia será aumentar a produção de bens agrícolas na União Europeia para nós podermos também regular o mercado. E que condições é que é preciso criar na Europa para aumentar essa produção? Por exemplo, contrariar uma tendência que tem sido a das últimas reformas da PAC, que é atribuir alguns apoios aos agricultores sem a obrigatoriedade de produção e de colocação de produtos no mercado. E, portanto, se na próxima reforma da PAC vai entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2014, como sabemos é já amanhã, a Comissão Europeia tem que apostar, e digamos as negociações vêm nesse sentido, de aumentar a produção. E depois também há um outro aspecto que aqui há uns anos atrás existia na Europa e que neste momento não existe, que era estoques. A Comissão Europeia tinha como que uma salvaguarda, ou seja, tinha estoques de cereais e de leite em pó, que, de certa forma, numa situação catastrófica, nos podia defender face a alguma especulação. E, neste momento, na Europa não existe nenhum estoque. Estamos sujeitos, digamos, a um mercado global. Quais são as dificuldades sentidas pelos agricultores europeus e, em particular, pelos agricultores portugueses? A dificuldade, em termos de Portugal, nós temos uma certa fragilidade. E eu vou explicar porquê. Porque nós, em Portugal, nestes produtos que estamos a falar, em que há esta grande escalada, como é o caso do açúcar, como é o caso dos cereais, nós somos muito dependentes do exterior. Nós não produzimos açúcar em Portugal. Compramos tudo fora, ou seja, cada vez que haja um aumento elevado dos preços, nós aqui somos atingidos diretamente. No caso dos cereais, nós
importamos 75% das nossas necessidades. E podíamos reduzir essa percentagem de importação? Podíamos, se aumentássemos a nossa produção. Só para lhe dizer que o facto de nós estarmos a importar 75%, quando há uma escalada de preços muito elevada, estamos vulneráveis. Estamos vulneráveis porque nós precisamos dos cereais para o pão, precisamos dos cereais para a alimentação dos animais. Este ano estamos numa situação um bocadinho ainda mais complicada, porque sabemos que há uma situação de seca, e quer dizer que os produtores animais, como não têm os milhos, não têm os cereais, as palhas para a alimentação dos seus animais, têm que recorrer ainda mais às rações para a alimentação dos animais. Como as rações estão muito elevadas, quer dizer que há um prejuízo ainda mais acentuado. Isso reflete-se no preço final ao consumidor? O que temos assistido nos últimos tempos é que não tem havido, digamos, essa repercussão no consumidor. As grandes superfícies têm mantido mais ou menos os preços ao mesmo nível. Mas podemos vir a sentir. Quer dizer que é um bocadinho à custa do produtor que ainda não viu, está a custear, digamos, este efeito. O futuro, se a escalada for neste sentido, uma vez que nós somos vulneráveis em relação à produção destes bens, podemos vir a sentir esse efeito. E já agora gostaria de dizer que em Portugal nós temos condições para produzir. Nós sabemos que temos barragens que foram nos últimos anos implementadas, temos no Alentejo, temos em Trás-os-Montes e, portanto, o que temos é que pôr esses solos que agora têm regadio e têm condições para aumentar a produção em Portugal. E há vontade dos governantes em Portugal para o fazer? Nós temos que exigir isso dos governantes, porque se não fizermos assim ficamos ainda cada vez mais fragilizados e nós vivemos numa conjuntura também muito difícil, porque nós precisamos de equilibrar a nossa balança comercial, nós precisamos diminuir as importações e aumentar as exportações e só assim, aumentando a nossa produção nacional, é que nós conseguimos esse efeito. Em Portugal vamos poder competir com países emergentes em matéria de produtos agrícolas? Estamos em condições de o fazer? Vamos ver. Nós o que temos que criar é condições para que os nossos produtores ganhem algum dinheiro, não é? A agricultura é uma atividade económica. Nós sabemos que, por exemplo, neste momento o milho está em alta a nível do mercado mundial. De acordo com o relatório da OCDE, até 2020 não há uma perspectiva, embora isto seja uma incerteza, mas não há uma perspectiva de que haja uma baixa significativa dos preços. Portanto, vão manter-se em alta, o que significa que em Portugal deverá haver, digamos, uma indicação para que os agricultores vão para setores de atividade, como é o caso do milho, em que há uma rentabilidade para os próximos anos e que isto pode ser uma atividade desafiante. Estamos a chegar ao final do nosso tempo e eu não queria deixar de lhe perguntar, os excedentes alimentares que não são entregues nos bancos alimentares e numa altura de crise como aquela que Portugal atravessa, continuam a não ser aproveitados a tempo e horas? Como é que isto é possível? Peço-lhe uma resposta muito breve. Vamos ver, os excedentes alimentares têm a ver um bocadinho com a política agrícola comum e tem a ver com uma racionalização dos meios. Sabemos que muitas vezes acontece, e agora isto está um bocadinho a infletir, e em Portugal nós sentimos muito isso, que é a Comissão Europeia põe determinados calibres para venda de maçã, por exemplo, o que significa que maçãs pequenas não podem ser comercializadas ou não podiam ser comercializadas. Tem que haver aqui uma alteração ao nível da política agrícola comum para que não haja nenhum desperdício e que tudo possa ser utilizado, porque tudo faz falta neste momento. Muito obrigada, António Figueiredo, pela sua presença neste Primeira Hora.